Qual marca você está deixando nesta terra? Todos nós deixamos lembranças, mas o detalhe é, qual tipo de lembrança está deixando no mundo? Autor, José Eduardo Viana, editora independente, janeiro de 2021. Apresentação. Uma das coisas que as pessoas pensam no final da vida são sobre as marcas que deixaram ou que construíram durante suas vidas e qual resultado está tendo com tudo isso. Muitos pensamentos são formados de acordo com a experiência. Caso você que esteja lendo ainda é jovem, parabéns! Você ainda tem tempo de reorganizar seu futuro e construir algo para registrar na sociedade. Querendo sim ou não, marcas ou pegadas você está deixando nesta terra. E o detalhe é saber quais serão as perspectivas e importâncias e quais serão as diferenças. Quando comento sobre esse tema, muitos pensam que gostariam de deixar marcas como pessoas que inventaram algo que melhorou a sociedade, ou pensamentos que mudaram pontos de vista, ou mesmo livros que formaram dúvidas e assim abalaram conceitos e padrões. Se notarmos todos os casos que possam ser selecionados, a grande maioria, ao ler a biografia de seus autores, notarão que o fato aconteceu não com o desejo de mudar os outros, mas de melhorar a si mesmo e o grupo que o rodeia. Trazer solução a desafios que outrora se consideravam impossíveis de resolver, sabendo que o impossível somente é impossível até que alguém mude o parâmetro da resposta. Como em todas as histórias, quero fazer notória uma passagem bíblica que uma mulher tomou uma atitude por amor e por esta razão foi registrado que sua atitude será lembrada em todas as gerações. Vamos aos fatos? Ao texto? Capítulo 1. O exemplo bíblico que será lembrado eternamente. O caso ocorreu no convite para jantar, que recebeu Jesus na cidade de Betânia, na casa de Simão, o leproso. Contada a mesma história em Mateus, capítulo 26, verso 6 a verso 13, em Marcos, capítulo 14, verso 3 a 9, e João, capítulo 12, versos 1 a 11. Neste evangelho, não relatou o ponto que estamos destacando. O relato conta assim, em Mateus e Marcos, sem as divisões dos capítulos. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro, de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço, e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe, por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Portanto, sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, foi preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho seja pregado, de todo mundo, também será referido o que ela faz para a memória sua. Já no Evangelho de João, capítulos 12, versos 1 a 11, a história é contada de uma visão diferente, que diz assim, foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa em Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem Jesus ressuscitou dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam na mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava ali o que se lançava. Disse, pois, Jesus, deixai-a, porque o dia da minha sepultura guardou isso. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro,
porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Não vou aqui parar para tentar explicar a diferença das passagens entre Mateus e Marcos e o ponto contado de João. Não vem ao caso detalhar isso, possivelmente em outro livro. Mas quero me deparar com o caso de uma mulher que, devido à sua situação, por amor a Jesus, fez uma loucura para a época. Ungir a Jesus sem nada ser perdido ou explicado. Vamos entender o ponto sobre o que é o vaso de alabastro e o que significavam um nardo. Vaso de alabastro ou frasco de alabastro era uma espécie de recipiente para armazenar óleos, essências e perfumes. Por armazenar um material de valor, os vasos de alabastros eram objetos bem elaborados para a época. Essa espécie de cerâmica antiga era selada para conservar as propriedades do perfume ou óleo. O nome alabastro tem sua origem na Grécia, alabastros, onde esta peça era muito comum, com formas alongadas, sem alças e adornada com desenhos. O detalhe é que, em Mateus e Marcos, os escritores registraram que a atitude da mulher será lembrada onde fosse pregado o Evangelho. Muitas vezes, ações movidas de coração podem ficar registradas para a eternidade. Notemos mais uma vez que as ações que ficam registradas são as que quebram regras e muitas vezes tabus. Não que você vai sair e fazer loucuras, pois tem a quebra das regras para o bem e ficam lembradas como boas. E tem as quebras de regras más, mas que ficam lembradas como piadas em maus sentidos. Existiam vasos de alabastro de diversas formas e tamanhos. Eram produzidos em diversos materiais como gesso, mármore, cerâmica, vidro e ônix. Nardo. A palavra nardo também ser sinônimo de perfume, porque o óleo aromático é usado para fazer perfumes. O bálsamo de nardo também tem várias propriedades medicinais, sendo usado no tratamento da pele. Possui propriedades anti-inflamatórias, fungicidas e bactericidas, para tratar dor de angina, varizes ou hemorroidas. Além disso, também tem um efeito sedativo, sendo usado como calmante. Também possui características antissépticas, sendo usado para tratar problemas no sistema digestivo e respiratório. Nardo na Bíblia. Na Bíblia, os óleos eram usados para ungir uma determinada pessoa, normalmente com o objetivo de atribuir autoridade a uma pessoa que vai exercer alguma função, como um rei ou um profeta, por exemplo. Além disso, a unção com óleo também ocorria quando alguém necessitava de cura. O óleo feito com as flores de nardo é mencionado 24 vezes na Bíblia. A expressão faz descer o nardo pode significar ungir alguém com esse óleo. O episódio mais conhecido com óleo de nardo ocorreu em João, capítulo 12, verso 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. No capítulo 14 de Marcos é mencionado que o frasco de perfume em questão custava 300 denários, quantia que correspondia aproximadamente a 300 dias de salário, o que significa que era um óleo muito caro. Capítulo 2. Atitudes que marcam as pessoas. Vou comentar agora o que marca para o bem e o que marca para o mal as ações das pessoas. Pode-se notar na história da igreja e da sociedade que as ações que marcaram e ficaram como registro de boas ações foram atitudes que estavam procurando soluções a problemas que, no momento, seriam difíceis de serem quebradas. Como disse anteriormente, uma impossibilidade somente o é até o ponto que alguém muda a realidade. Jesus mesmo disse que se crermos, faremos obras maiores do que ele fez. Desejo destacar aqui um comentário que está na Bíblia em espanhol, na página 115. Para estimular sua criatividade, muitos autores elegem trabalhar com a bela paisagem. No entanto, algumas das mais importantes obras literárias se originaram, incrivelmente, em alguma cela. João Bunyan escreveu sua obra O Caminho do Peregrino. A vasta obra de Alejandro Solzhenitsyn teve suas inspirações destras das grades de Giro, e o mesmo aconteceu com Dostoiévski.
Algumas partes da Bíblia também foram escritas na prisão. Efésio representa uma delas, as cartas da prisão de Paulo, junto com Filipenses, Colossenses e Filemão. A prisão oferece aos seus autores um dom precioso, tempo de pensar e refletir. Quando Paulo escreveu suas cartas desde a prisão, já não podia andar viajando de povoado em povoado, apagando os fogos acendidos pelos inimigos. Estabelecido em um ambiente suficientemente cômodo, possivelmente confinado em uma casa, ele pôde finalmente tirar suas sandálias e dedicar-se sua atenção a exaltados conceitos. São, em momentos preciosos de reflexão, algumas vezes que se pensa em fazer registro do que o fundo da alma mais precisa, as soluções de questões difíceis de resolver. Venho a recordar um pensamento das comunidades judaicas que relatarei aqui. Deus, quando fez o homem, precisava esconder seus segredos deste, para que não os encontrasse com facilidade. Primeiro pensou em esconder nas profundezas do mar, mas ele viu que um dia o homem lá chegaria. Então pensou em esconder nas profundezas da terra, mas também viu que o homem um dia chegaria lá também. Pensou em esconder nas profundezas do céu, mas também notou que o homem um dia lá chegaria. Pensou e, em sua sabedoria, descobriu um lugar perfeito, no fundo do coração do homem. Assim, o homem somente poderia desvendar alguns mistérios se, na verdade, permitir refletir sobre sua vida e pensamentos, descobrindo desta forma que a chave para tudo isso está em Deus. Podemos pensar sobre isso. De acordo com muitos relatos de grandes feitos pelo mundo, notamos que se foi descoberto quando o homem parou de correr, refletindo para o seu interior e buscando um mapa da mina nas mensagens do próprio Deus, ou seja, na Bíblia. Capítulo 3. Por que deixar ou se importar em deixar uma marca na sociedade? Mas um ponto importante que desejo refletir: por que devo me importar para deixar registrada alguma coisa para os outros? Não é o caso de deixar para os outros, mas não vivemos sozinhos. Se assim fosse, Deus não criaria a família. E veja que existem famílias grandes. São as famílias que geram as cidades e culturas. Como comentei no início, mesmo que você não queira, alguma marca deixará. E volto a perguntar: como se lembrarão de você? Como uma pessoa boa ou como uma pessoa desprezível, digna de ser esquecida? Isso está nas suas mãos, e não mais em ninguém. O grande problema de tudo isso é que somente despertamos para isso quando já passamos da idade da juventude. A grande vantagem desses dias, que já foi registrado na Bíblia, que no final dos tempos a informação seria muito mais aberta e popular. Podemos entender isso hoje com a internet. Quer saber como você está sendo comentado pelo mundo? Simples. Use os pesquisadores na internet, o Google. Coloque ali um nome completo com as seguintes características. Ou use o sinal do mais entre as palavras, ou use o asterisco no início e no fim da palavra, conforme o exemplo. José mais Eduardo mais Viana, ou asterisco José Eduardo Viana, asterisco. Um detalhe: se você colocar simplesmente seu nome, o sistema buscará cada palavra independentemente, ou seja, buscará o José, depois o Eduardo, depois o Viana. Certamente ficará perdido pela quantidade de resultados. É uma brincadeira interessante. Faça isso também com os detalhes que são únicos seus, como o número de identidade, CPF, telefone com DDD, etc. E desta forma que os advogados e psicólogos descobrem sobre sua vida pessoal. Na primeira vez que fiz isso, apareceu comentário em um blog de uma pessoa que me elogiando e me achando bonito. Juro que procurei saber quem era, mas não consegui, pois foi somente um relato que encontrei neste tópico. Lembre-se de uma coisa: as pessoas que tiram seu tempo para lhe chamar a atenção são as pessoas que mais querem o seu bem. Por quê? Porque quem não se interessa por você simplesmente vira as costas e procura esquecê-lo. Então, dê valor a quem lhe chama a atenção. Erros todos nós fazemos, e as pessoas que mais nos querem bem tentarão ajudar para melhorar. Hoje, com as redes sociais e blogs, todos estão virando escritores e comentaristas. Será interessante fazer uma pesquisa constantemente. Note também sobre o que está chamando mais atenção sobre você e sua vida.
Analise e faça a decisão de mudar ou melhorar o que está sendo comentado. Como já comentei, é um momento de reflexão para analisar e entender de como está sendo gerada a sua presença na sociedade. Ninguém é invisível. Em algum ponto você colocou seus dados em algum site ou instituições, conforme determina a lei, já colocou na internet como informação pública. Tem um site de notícias desde 1999. Ele passou por 3 gerações de registro. Na anterior ao atual, jornalismogospel.com.br, eu sempre usei a ferramenta de registro organizado de conteúdos, permitindo assim a programação de notícias. Teve uma vez que, através dos canais de pesquisas de notícias, encontrei um caso de um pastor que tinha abusado de um adolescente deficiente mental. Eu registrei a matéria e, como sempre, coloco o endereço completo da fonte. Por causa disso, eu recebi uma condecoração da ONU por ser o primeiro site a fazer esse tipo de registro cuidadoso. Muitos anos se passaram e, como banco de dados, diferente dos outros sites, não é apagado, as matérias ficam disponíveis para os sites de pesquisa e quem assim desejar. Algumas vezes chegando a mais de 10.000 matérias, apesar de que as fotos que são dos sites das fontes apagarem e assim a imagem desaparecer. O texto não. Procurou-me o dito pastor, que reclamou que a matéria está somente no meu site, e quando ele pesquisa na internet, meu site aparece como a primeira referência de fonte. Ele pediu para apagar. Disse que somente o dono da fonte poderia fazer essa solicitação, ou então ele procurasse um advogado e fizesse o pedido registrado, conforme a lei de imprensa. Ele tentou ser malandro, pedindo a várias pessoas se passarem como advogados, e quando pediu o número de registro de advogado, essas pessoas sumiam e não me procuravam mais. Depois de muito tempo, ele ainda me procurando, confirmei que, apesar da fonte não existir mais, o dono do jornal que escreveu a matéria já ter falecido, confirmei que a única solução seria um advogado. Informei que deveria o mesmo me enviar um número de registro da OAB para confirmar a autenticidade profissional. Finalmente, um advogado se apresentou. A princípio, seu número colocou errado, mas através de uma ligação ela confirmou os dados e comprovei a autenticidade profissional. Conversamos, pois a situação era detestável, pois conforme provas enviadas do processo, o caso aconteceu e somente não teve sentença porque o acusador cancelou o processo. Poderia ter sido pressionado ou pago para fazer isso. Ela comentou para relevar isso, que estava pedindo para a retirada da matéria, pois estava atrapalhando o sucesso profissional dele. Apaguei a matéria, mas coloquei o pedido em PDF disponível, bem como todo o material informando que a matéria tinha sido apagada a pedido da advogada do mesmo. A sorte deste elemento que depois de alguns anos a ferramenta que eu usava, PHP Nuke, que já estava desatualizado, começou a ter problemas com os bancos de dados atuais pelos servidores, obrigando eu a mudar para uma ferramenta mais atual que permitia iniciar o conteúdo também com áudios das mesmas, o WordPress. Mas fico a pensar agora, será que somente o meu site fez esse registro? Quantos outros assuntos que você realizou estão sendo registrados na internet? Hoje em dia, fotos são postadas com uma velocidade inimaginável para quem tem mais de 30 anos. Qualquer um, com um celular, registra em vídeos e fotos e sobe para um servidor em rede social. Quem ganha com isso? Claro, a imprensa, que hoje em dia tem pessoas sendo contratadas somente para ficar de olho nos acontecimentos do mundo em geral. Assim que as notícias têm assuntos tão variados como hoje em dia. Nos dias atuais, os algoritmos não sabem como buscar ainda as palavras de pessoas e ações que estão em fotos. Então, as fotos continuam caladas, mas acredito que em breve vão encontrar um modo de fazer um sistema que leia as fotos e transforme em palavras que se vê. Existe algum lugar que pode se esconder? Não, sinceramente. Até mesmo com o celular desligado você pode ser encontrado, pois o mesmo não fica totalmente desligado, somente se você tirar a bateria. Hoje os celulares constantemente estão ouvindo literalmente e vendo tudo que se capta pelo microfone e câmera, sem sua permissão e conhecimento. O que dizer dos navegadores populares que registram tudo que você digita e depois traz, com um passe de mágicas, tudo o que estava desejando. Quer fazer um teste? Busque no navegador uma palavra que quase não usa, como por exemplo, a maior palavra mágica, comprar.
Em seguida, comece a navegar nas redes sociais, e-mails e verá que chega à sua frente exatamente as propagandas para você comprar. Existe um modo de nos esconder? Não. Se continuar com essa possível teoria da conspiração, poderia continuar a dizer das câmeras de segurança, que hoje em dia a maioria está na internet, acreditando as pessoas que as imagens estão escondidas somente acessadas com senha. Um detalhe, até suas senhas são quase que públicas. Na última versão do Windows, o Windows 10, ao instalar, existe um ícone que já está selecionado que diz que para você permitir que a Microsoft possa ler tudo o que digitar ali, e também incluindo os seus correios eletrônicos. A pessoa, sem cuidado, ao instalar, aperta o Enter para acelerar a instalação, permitindo essa ação legalmente. Sabendo que não podemos fugir dessa situação, será melhor pensar o que desejaremos que o mundo saiba de nós, o que fazemos de bom e como resolvemos essas questões mundiais através dos nossos pontos de vista. Capítulo 4. Como mudar as marcas que estão sendo registradas no mundo? Diante de toda essa realidade que coloquei, somente temos uma saída. Como mudar as marcas que estamos registrando no mundo? Comece a se envolver. Como diz o ditado, se não pode ir contra ele, se una a ele. Numa situação boa, claro. Você não pode impedir que o mundo saiba o que está fazendo. Que tal mudar os pontos que estão sendo registrados? Aqui vão algumas dicas. Se envolva com o voluntariado. Se envolver no voluntariado é uma das coisas ótimas, pois além de você ajudar as pessoas, você descobre que seus problemas mesquinhos são pequenos em relação de pessoas que estão longe de nossas vistas. Além do mais, Deus colocou em nossos corações o desejo de ajudar. Quando você pratica isso, pode notar que tudo melhora na sua vida. A sua cabeça fica mais feliz, você fica mais realizado, na saúde melhora, pois a alegria faz bem para a saúde. Pergunte aos médicos se isso é verdade. Além também que o registro no mundo e nas pesquisas, quando for procurar um emprego, aparecerá que é uma pessoa que se importa com o próximo, e as grandes empresas desejam pessoas assim, pois essas ações que mudam o mundo. Registre seus pensamentos. Não seja louco de ficar reclamando de tudo translocadamente, mas coloque seu ponto de vista de forma bem analisada. Para conseguir isso, você precisa gostar de ler. Ler sobre tudo, jornais principalmente, não deixando os livros, pois os mesmos têm uma cultura de melhorar o mundo. Quase ninguém lê um livro que fala de desgraça, a não ser que seja com problemas psicológicos. Registre e ajude as pessoas nas redes sociais. Você já notou que nas redes sociais, inclusive no YouTube, existe uma gama cada vez maior de pessoas que trazem solução para os mais diversos assuntos? Vou te contar um segredo. Ajudar os outros rende dinheiro. Muitas empresas estão de olho em quem faz comentários construtivistas para se somar às suas marcas, pois isto causa uma boa impressão. Associar produtos e serviços a boas ideias e pessoas gera lucro. Isso pode ser comprovado pelos ditos influenciadores digitais e tantas outras coisas. O que aconselho é não parar. Deixe para descansar quando morrer, mas não se transforme em um workaholic, pois quem entra nesse giro significa que já perdeu o rumo e controle da sua vida a tempo. Produza boas ações e registre essas ações. Mais um detalhe, as pessoas sabem quando é falsidade, que somente você está querendo se mostrar, pois a vida virtual, quando usada de forma errada, pode virar contra o mesmo. Lembre-me do caso da naturalista que incentivava as pessoas a se alimentarem somente com bons produtos. Até que um dia, um amigo tirou uma foto dela comendo produtos que ela não indicava. O que aconteceu? Seus seguidores caíram mais de 50%. Além das marcas que o apoiavam, deixaram de apoiar financeiramente, porque se provou a falsidade. Como diz o ditado, a mentira tem perna curta. Mentir não vale a pena. Você gastar tempo em construir uma aparência e cair somente com uma atitude. Seja você mesmo ao registrar as suas ações para o mundo. Conclusão. Qual é a marca que você deixará quando partir desta terra? É um tempo de pensar.
pois quem não gostaria de ser lembrado é muito bem lembrado, sendo um exemplo da sociedade, fazendo com que as pessoas digam que sua presença nesta terra somente somou com o crescimento das pessoas. Tristes serão as pessoas que depois de que leu este livro ficarem indiferentes com essa questão. Sua presença foi somente uma passagem, e acredito que Deus não permitiu você estar aqui somente como passageiro, mas como instrumento de mudança. Entre os cristãos que creem na Bíblia Sagrada, cremos que ao chegar nos céus, iremos também, assim como todos, aqueles que creem e os que não creem, que prestaremos contas de tudo que fizemos nesta terra. A grande questão principal será: o que você fez por Jesus que morreu em seu lugar? Essa é a questão. Como brincam de dizer que vale $1 milhão, em outras palavras, que dará a resposta se você vai entrar no céu ou no inferno? Mas depois desta etapa, virão as lembranças do que passamos aqui na terra, o que fizemos em favor das benesses que recebemos e qual contrapartida deem. Saiba que nós nos lembraremos no céu de nossa vida na terra, os que não creram para vergonha e condenação, e os que creram as recordações depois de ter aceitado a Jesus, pois quando aceitamos a Jesus, nossos pecados são jogados no mar do esquecimento, mas depois que começamos a caminhada, está sendo registrado todos os nossos atos. Escrevo isso me baseando em Apocalipse, no último capítulo, onde mostra que os que foram martirizados pelo nome de Jesus reclamam a justiça. Ora, se você não se lembrar de nada, como eles cobrarão algo que aconteceu na terra? Então, é bom parar tudo e começar a pensar no que está construindo na sua vida. Quais os frutos que está colhendo aqui nessa terra e depois dela? É uma escolha. E a escolha está entre os parâmetros dados por Deus através do livre-arbítrio. Mas, como toda escolha tem suas consequências e responsabilidades, e você não será desculpado por nada que fez ou produziu. Que Deus te abençoe, que possa, através das minhas escritas, ter tomado uma decisão para melhorar em sua vida. Se possível for, me escreva um testemunho de sua decisão, sua opinião, ainda que seja qualquer elogio ou reclamação sobre o tema e assuntos abordados deste livro. Deixe seu texto no site do livro, qual marca está deixando.webnode.com. José Eduardo Viana.